Stephen King já publicou mais de 60 livros. Você tem dúvida por onde começar? Nesse vídeo eu vou falar para você por onde eu comecei a ler Stephen King e dar a minha opinião de leitura sem spoiler. Bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós vamos estar falando sobre esse grande autor que é o Stephen King. Há um bom tempo atrás eu comecei a pesquisar sobre esse autor, o Stephen King. Aí eu já conhecia muitas adaptações que ele fazia para o cinema. Eu já tinha assistido na época o Iluminado, O Cemitério Maldito, A Espera de um Milagre, entre outros filmes adaptados do autor. Então esse universo do Stephen King, na verdade, sempre estava presente. Aí nessa pesquisa que eu estava fazendo, eu me deparei assim com a biografia imensa do Stephen King. Só que aí quando eu comecei a pesquisar quantos livros esse autor tinha, aí eu percebi que ele já tinha assim mais de 60 livros. Aí eu já estava com interesse de começar alguma leitura desse autor. Queria bater de cara e começar a ler o Iluminado ou o Cemitério Maldito. Tem o livro It, a Coisa, que todos falam bem também. Aí depois de ter feito todas essas pesquisas e ter me deparado com toda essa quantia de livros, aí me veio a perguntar por onde que eu vou começar a ler, né? Essa foi a dúvida primordial que surgiu para mim, que eu não sabia se eu começava já a ler o Iluminado de cara, que é considerado um dos melhores livros dele daqui a pouco, ou se eu ia ler o It, a Coisa, que também é considerado um top aí dele também. Peguei a biografia e comecei a analisar de certa forma. Aí foi quando eu me deparei e eu comecei a estudar ali a sequência inicial. Aí eu percebi que a gente tinha no início ali Carrie a Estranha, a gente tinha na sequência, depois de Carrie, a gente tinha o Salem, e a gente tinha na sequência o Iluminado. Aí quando eu percebi esses três livros, que no caso eram livros de sequência, que na verdade o primeiro que ele escreveu, o segundo e o terceiro respectivamente, aí eu percebi que era uma sequência boa de começar a ler. Então em vez de eu começar lá pro Cemitério Maldito, e daqui a pouco estar lendo It, a Coisa, ou entre outros livros ali mais lá na frente que ele escreveu, eu percebi que aquelas três sequências, ou seja, os três primeiros livros que ele escreveu, para mim assim estava ótimo se eu começasse a ler por ali. Porque até então Carrie possui 200 páginas, o Salem ali com 400 e poucas páginas, o Iluminado com 400 e poucas páginas. E também eu percebi que se eu lá na frente eu começasse a ler os mais tops que vinham depois, que o autor foi evoluindo muito na sua escrita. Então assim, se daqui a pouco a gente pegar lá o top dele e comparar lá com o primeiro que é o Carrie, com certeza a gente ia ver muita diferença ali de evolução do autor. E isso poderia estar agregando algum desconforto aí na leitura. Está se decepcionando, vamos dizer assim. Então o primeiro livro que eu optei de ler, para ler no caso, foi o Carrie, a Estranha. Então Carrie, a Estranha eu li no Kindle, né? Então eu comprei esse livro no Kindle. Esse livro aqui foi lançado em 1974, se eu não me falha a memória. E a minha experiência de quando eu comecei a ler esse livro aqui foi animal, assim, porque eu pensava que por ser o primeiro livro do Stephen King, assim, não ia ser aquilo tudo, que ia ser uma coisa menos satisfatória de tudo que a gente tem espalhado aí pela internet, né? Só que quando eu comecei a ler Carrie Estranha, assim, eu não parei de ler, vamos dizer assim, eu comecei a ler esse livro, eu saía de casa e já estava com esse livro, assim, louco pra voltar pra ler. Então, assim, eu li ele muito rapidamente, eu acho que nos 5, 6 dias eu terminei de ler esse livro, e eu já achei animal, assim, de ler o primeiro livro. O Carrie, a proposta foi muito boa, só que não cumpriu muito assim a promessa, vamos dizer assim. Só que eu já achei animal, eu achei a proposta top, um livro assim que eu li rapidinho ali, já deu pra ver assim a proposta, o que o autor queria fazer na obra. Já veio com um pouco dessa pegada aí sobrenatural, um pouco ali de leve. Por eu não querer dar muito spoiler pra vocês, eu vou acabar só dando minha experiência de leitura mesmo. Mas aí quando eu li o primeiro livro, então o Carrie, eu já achei top assim e eu já achei assim que eu tinha acertado. Aí me deu aquele gostinho também de querer ler mais esse universo aí do Stephen King também. Aí então beleza, eu terminei de ler o Carrie, a Estranha, já achei top. Agora eu vou seguir a sequência, vou ler então o Salem ali que seria o próximo. Aí eu fui atrás do Salem ali e comprei o Salem também. Comprei o Salem, tem aí no vídeo também, vou estar colocando a capa aí pra vocês, em colorido, no Kindle só preto e branco. Comecei a ler o Salem. O Salem eu já tinha uma breve noção do que seria mais ou menos a história, só que aí eu comecei a ler o Salem. Esse livro aqui, eu não parava de ler. Esse aqui muito mais que o Carrie, vamos dizer assim, né, que eu gostei muito mais, até posso dar minha opinião já que eu já falei sobre o Carrie. Até não dar o fim no livro assim, eu não parava de ler. Foi uma aventura assim absurda, top. Já deu pra ver um pouco assim da evolução do autor, que ele já botou uma proposta assim, o livro, eu acho que até por ter mais páginas assim, ele ficou mais detalhado. Ele construiu muito bem todos os personagens do livro, assim, ó, a gente conseguia ter carismas por todos os personagens. E aí eu já estava com aquilo pensando, né? Ó, já acertei no livro do Carrie, tô lendo o Salem, tô gostando pra caramba. Pra quem nunca tinha lido nada do Stephen King, eu já estava gostando demais, assim.
Terminei de ler o livro Selling, assim, ó, chave de ouro, achei top demais. Terminei de ler o livro Selling, eu assim, beleza, né? Agora vou pro próximo livro ali, que seria o Iluminado. Aí o Iluminado, o cara nem fala, né? Porque já é um livro assim que não tem nem o que dizer, porque não tem uma pessoa que tu vai falar que leu o Iluminado daqui a pouco que vai falar mal daquele livro ali. E o filme, eles falam que é um dos melhores filmes que foram adaptados dele para o cinema, foi o Iluminado, que a galera fala. Tem gente que diz que até prefere o filme do que o livro. Eu acabei assistindo o filme há muito tempos atrás. E aí, tipo, eu já nem lembrava quase nada do filme, por isso que eu até gostei de estar lendo o Iluminado, porque aí o filme eu já lembrava muito pouca coisa. Aí toda a história que eu ia lendo ali no livro, basicamente eu já nem lembrava quase nada do filme que eu tinha visto, e eu consegui ler assim e me surpreender várias vezes por não lembrar muita coisa. Aí eu tenho aqui o livro Iluminado para mostrar para vocês também, só para vocês verem. E quem despertar curiosidade sobre o Kindle, eu tenho também um vídeo sobre o Kindle, vocês podem estar assistindo aí no final do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, quem quiser estar assistindo depois o vídeo sobre o Kindle, onde eu acabo lendo muitas coisas nesse aparelho Kindle aqui, que é o e-reader da Amazon, no caso. Aí o Iluminado, no caso, é um livro bem denso, detalhista, né? Então a gente vai ter aquela leitura assim, que vai construindo os personagens bem lentamente, vai dando enfoque em cada um, vai construindo toda uma ambientalização assim da história, e aos poucos vai conduzindo, né, aquela pegada ali sobrenatural. A gente sabe que os livros do Stephen King sempre vão ter essa pegadinha mais sobrenatural, um pouco também, e principalmente o Iluminado. E a gente vai ter aquele livro angustiante, e aí eu posso dizer que também foi um livro animal. Num curto período de tempo, eu acho que daqui a pouco, em uma semana e meia, eu demoli o livro, vamos dizer assim, né? E para você que está gostando desse vídeo aí, vocês podem estar curtindo o vídeo, vocês podem estar se inscrevendo no canal. Fiquem à vontade aí para comentar tudo que vocês quiserem aqui abaixo aí do vídeo. Quem quiser falar sobre outros livros que leu do King, quem quiser estar comentando aí que leu de forma aleatória e gostou também, porque agora até eu cheguei no impasse, né? Eu cheguei no impasse que eu li esses 3 livros. Eu não vou ser aquela pessoa que vou ler todos os livros do Kindle, até porque tem 60 livros a mais aí. Se eu quisesse ler todos os livros aí, eu ia só ler Stephen King, e talvez eu nem terminaria, daqui a pouco eu ia ficar anos aí, né, para terminar de ler só Stephen King. Então a gente fica cruzando sempre leituras, e aí para mim o que eu achei mais interessante é que esses 3 livros iniciais, eu ia conseguir estar lendo eles de forma confortável, vamos dizer assim. Então a minha experiência como leitor de Stephen King, primeiro, foi top, gostei pra caramba. Eu sempre gostei das adaptações deles pro cinema, eu já assisti várias obras ali que foram adaptadas para o cinema, e só ali eu já gostava muito. Então eu já tinha certeza que eu ia gostar de ler Stephen King. Então pra mim não foi nenhuma novidade, só que o que mais despertou pra mim a dúvida foi de ter tantos livros e eu não saber por onde começar. Eu ainda quero ler O Cemitério Maldito, que é um clássico. Se eu pulasse já pro Cemitério Maldito, eu já ia estar pulando mais na frente. Agora pra mim ficou um impasse ainda, porque eu não sei se eu continuo na sequência, ou se eu agora começo a dar pulo de leitura. Porque pra quem leu já umas 30, 40 obras do Stephen King, eles acabam comentando que tem spoiler de um livro pro outro. Quem lê daqui a pouco Misery lá na frente pode ter um spoiler de um livro antes. O Stephen King sempre dá um pouquinho dessa pegada aí de o personagem de um livro ele colocar no outro e falar o que aconteceu, dá uma relacionada ali nos livros. Ele costuma fazer isso também lá na frente. E se eu for agora pegar na sequência para ler, então eu teria Carrie Estranha, o Selling, em seguida, né, que eu li. Aí tem o Iluminado, que eu li na sequência, e agora teria o Dança da Morte para ler. Aí só que o Dança da Morte agora tem 1000 páginas. Então se eu decidir ler o Dança da Morte agora, que é um livro ali pós-apocalíptico, tudo, eu acho legal o tema também. Então agora eu vou decidir se eu vou continuar a sequência, ler o Dança da Morte, ou se eu vou pegar agora e vou pular pro Cemitério Maldito, ou se eu vou começar agora a pular e ler alguns livros aí que eu tenho curiosidade de ler. Porque tipo, Espera de um Milagre, eu tenho curiosidade de ler esse livro aí também. O Misery, quando eu pesquisei ali, eles falam que é um baita de um livro. O It, a Coisa, eu tenho curiosidade de ler, que eles falam que é pra quem lê, geralmente eles falam que é o melhor livro do Stephen King. Apesar que o Stephen King tem muito disso aí, né? Muitas pessoas preferem um livro, aí os outros falam que, meu melhor livro que eu li do Stephen King é O Cemitério Maldito. Aí o outro vai dizer, é a Coisa, o outro, é o Iluminado. Vai dar preferência para cada um, a gente sabe que o livro, para cada pessoa, casa de um jeito, vamos dizer assim, né? Cada um acaba curtindo aquela experiência, depende do momento de cada um, a situação da vida de cada um que acaba marcando aquele livro. Só que esses 3 livros aí que eu vou apontar para vocês, que eu li, e essa decisão que eu tive de estar lendo aqueles 3 primeiros livros na sequência, para mim foi ótimo. Então, para quem tem dúvida, não sabe por onde começar, eu aconselho igual a mim, que estava um pouco perdido, pode começar, sem dúvida, pega e leia, começa a ler os 3 primeiros. Leia o Carrie, Selling e o Iluminado, que vocês não vão se arrepender. Eu garanto para vocês, se vocês pegarem esses 3 livros para vocês, vocês vão estar bem